Cara, isso tem muito trabalho do Fabinho, né, que é um excelente profissional, que é tudo que a gente imaginava quando em campanha e depois que vencemos também. Era exatamente uma pessoa assim que eu queria que fosse buscar na sua essência e sem custo praticamente, né? Claro que é difícil você buscar sem custo, mas a maioria desses atletas que vieram sem custo, só pelo salário. Então era exatamente isso que a gente imaginava e isso tem um dedo fantástico do Fabinho. Foram contratações que a gente sempre falava o seguinte: não temos condições de errar, não podemos errar. E aí o Fabinho foi remodelar, reestruturar todo o nosso Cifut, nosso departamento de scout. Foi aí onde a gente recebeu crítica. Tá montando uma filial do Flamengo. Se é bom, por que não copiar? Se são pessoas... O goleiro está na seleção. Eu não estou contratando uma filial do Flamengo, eu estou contratando pessoas profissionais capacitadas, com expertise para fazer o que a gente imagina. E o mercado é esse. Se você tem um bom profissional do outro lado que vai te performar aqui, que é o que você imagina, você vai contratar. Eu vou contratar com o maior prazer, que é isso que eu planejava para o Corinthians e é isso que a gente vem fazendo. E aí ele reestruturou tudo. É tanto que hoje a gente tem um departamento de scout, tanto de base quanto de profissional, no profissional, fora o departamento de scout que nós temos de base. Então, hoje, a gente já analisa jogadores de base, já com a perspectiva de vir para o profissional. Então, quando esse garoto vem, é tanto que a gente tinha um projeto agora que o profissional ele ia assumir o sub-17 e sub-20. Para profissionalizar, porque hoje o sub-20 é muito integrado ao profissional. Todos os treinos, principalmente de finalização, o último treino, ele é feito com o sub-20 para ter essa competitividade muito forte. O sub-20 já está estourando ali, né, para ser usado. Então você tem que ter isso e ali o treinador consegue enxergar, que é tanto que eu falei que tem jogadores de 16, 17 anos no profissional, fora os de 20 anos que já estão sendo integrados. Então isso é muito bom, porque isso você começa a ter uma grande receita, que é o que precisa. Então isso foi feito a dedo pelo Fabinho, junto com o departamento de scout, e sempre jogadores pontuais. A gente imagina a característica, primeiro, ele tem que ter a característica do Corinthians e ele tem que querer jogar no Corinthians. Ele tem que querer vestir a camisa do Corinthians. Foi isso que a gente foi analisar no segundo semestre, e todos que a gente falava, poxa, eu quero ir. O André Ramalho, por exemplo, quando ele veio, ele tinha várias propostas. Nós fomos até a casa dele, conversar com ele, mostramos um projeto. Ele veio por muito menos com a gente. Ele acreditou no projeto. Assim como todos, ali foi uma alavancada muito boa, da mesma forma com todos os atletas que acreditou no nosso projeto e vieram. Um elenco, um ambiente muito bom, que você sabe que se você não tiver vestiário é complicado. Eu nunca vi tantos atletas passar as férias juntos. Nunca vi isso na minha vida. Você sabe. A gente recebeu uns aqui, o Raniel, o Hugo, e todos eles relataram um ambiente muito bom, assim mesmo. Muito, salários em dia, com um ambiente bom. Cara, assim, a gente deu toda a estrutura, cara, toda a estrutura para que a gente tivesse um ambiente bom, para que pudesse performar e nos dar título, porque é através disso que eu vou buscar receita. Desculpa, Dena, a troca no comando técnico ali, né? A gente sabe que o Ramon e o Emiliano estavam sofrendo uma pressão já há algum tempo, e aí vem o Dorival, e o Dorival está tendo dificuldades nesse começo, assim. O que você acha que está acontecendo? Ele está mexendo bastante no time, não quero te colocar em saia justa aqui, né? Mas, assim, a gente tem uma expectativa grande com o Dorival, né? O cara que veio da seleção brasileira, fez grandes trabalhos. Aliás, o Emiliano esteve aqui e se declarou um corintiano, né? E eles saíram muito numa boa, né? A gente falou muito aqui sobre... podcast com ele. Nunca ninguém fez uma homenagem para um treinador que vai embora como nós fizemos, porque são pessoas maravilhosas, seres humanos diferenciados, seres humanos ímpares. Então, eu queria que você contasse como é que demite, assim, né? Porque naquele momento, assim, né? Eu acho gente boa, mas beleza. Como é que faz essa troca, assim, né? Tudo tem um ciclo, né, cara? Então você tem aquele determinado momento que você acha que chegou naquele limite e você não consegue mais. E pressões e tudo isso, apesar e falando sério, vocês já estavam pressionados a fazer já a muito troca tempo. Desde o ano passado. Muito tempo. A gente deixou o máximo mesmo, porque também eu me sinto culpado porque eu tenho que dar estrutura para ele trabalhar. Aí eu posso cobrar. Então é isso que eu tentei fazer o máximo, dar estrutura para ele, para mim poder cobrar. Não, e os caras campeão, né? Os caras ganharam um título. Eles vieram, o propósito que eles vieram, eles cumpriram. Até mais, porque eles tiraram a gente de um rebaixamento, nos classificaram para uma Copa do Brasil, para uma pré-Libertadores e ainda nos deu um título. Então isso é maravilhoso. Por que mandou embora? Porque aí chega um determinado momento que tem um ciclo que você mesmo precisa dar uma renovação. Sim. Chega um Dorival, no qual ele tem também um tempo de adaptação, é onde a gente estava esperando ver as necessidades dele para que a gente pudesse reforçar ainda mais. Então seria agora... Esse é outro detalhe. A diretoria interina ou em exercício, ela vai enfrentar uma janela, que já abriu agora, né? Essa janelinha do Mundial aí até o dia 10. Sim. E aí depois tem a 1º de julho, se eu não me engano. Que é a principal. Uma janela principal maior em que poderemos ter chegadas e saídas.
Qual é o seu temor aí, estando de fora, olhando a diretoria trabalhar? Meu temor é a saída. A chegada, eu sei que tem pessoas competentes lá, como o Fabinho, como o Scout que eu falei. Então eu sou muito tranquilo nisso, porque hoje eles sabem as características do Corinthians, eles sabem contratar pontualmente e com custo dentro das nossas condições. Agora a minha preocupação é com a saída, porque eu sempre valorizei meus atletas, é tanto que eu recusei várias propostas aí, e eu espero que não seja como antes, qualquer oferta manda embora, porque a gente tem jogadores ali com condições de sair por valores muito acima, que é o que eu já venho recusando. O próprio Bidon, o próprio Garro, o próprio Yuri, o próprio Memphis. Mas assim, venda de jogador Próprio faz Hugo. parte da receita, Sim, mas- aliás, da Não, sustentabilidade do sim, clube, mas né? tem determinados jogadores que você tem como segurar, porque a projeção dele é muito maior. Então, se hoje ele vale 10, amanhã ele vale 20. O próprio Hugo, se ele valia 10, hoje ele vale 20. Ah, total. O Yuri, antes, valia 30, 15, que é o que a Artilheiro gente do chegou, Brasil, né? 10, 15. A última foi 30. Infelizmente ele teve essa lesão, mas se ele continuasse nessa performance, ele poderia valer 40, 50. Então é isso que a gente tem que entender. Então, por mais que você precise de dinheiro, você tem que valorizar o seu ativo.